Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento, Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. 20 de janeiro de 2025. A volta de Donald Trump à Casa Branca e ele ainda mais forte. Sua posse será realizada dentro do Capitólio devido ao frio. Conheça o retrato oficial de Trump como presidente oficial da República dos Estados Unidos. E veja também que no Brasil, STF reitera a negativa a Bolsonaro para ir à posse do presidente eleito. Abre aspas, eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, diz o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O republicano anuncia a criação de órgão especializada para arrecadar tarifas, isso nos Estados Unidos. É a partir de agora, no Boa Tarde Mundo. Boa tarde, mundo. De hoje começando aqui na tela da TV Mundial. Bom, primeiramente dizer que é satisfação poder estar entrando depois de um mês e alguns dias, poder estar entrando aqui na sua casa. Para quem não sabe, eu sofri um acidente de moto, de trânsito, e por isso eu estava afastado aqui do Boa Tarde Mundo por um mês, fiquei afastado por algumas semanas, né? Mas agora, indo ao assunto da edição de hoje, que é toda a cobertura da posse do presidente Donald Trump, ele terá sua posse como presidente dos Estados Unidos, que está marcada para daqui a pouco, para aos meio-dia, 12 horas, horário local de Washington, e 2 horas, 14 horas, horário de Brasília. Essa cerimônia de posse será realizada no interior do Capitólio, devido às temperaturas glaciais que estão previstas. Em 2017, a posse de Donald Trump ocorreu no lado de fora do Capitólio, mas na próxima segunda-feira não será assim. Donald Trump disse nesta sexta-feira que sua posse como presidente dos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro, será realizada no interior do Capitólio, devido às temperaturas glaciais previstas. Há uma onda ártica varrendo o país, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. Por isso ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, sejam realizados na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos. Trump, de 78 anos, se prepara para sua segunda posse, 8 anos após a primeira. Para a segunda-feira são previstas temperaturas de menos 10 graus em Washington. Para compensar, Trump anunciou que a capital One Arena, local que sediará seu comício na tarde de domingo, no centro de Washington, estará aberto na segunda-feira para quem quiser acompanhar ao vivo. O tradicional desfile, após a posse, normalmente realizado ao longo da imensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local. Primeira vez na história que isso vai acontecer, né? Vale lembrar. Bom, Donald Trump revelou na quinta-feira o seu retrato oficial como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Uma foto que tem semelhanças a com que ele se tornou viral em 2023. Uma foto quando ele recebeu o mandato de prisão. Vamos ver. Esse é o retrato oficial de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos. Na foto, o futuro presidente está ligeiramente inclinado para frente e olhando desafiadoramente para a câmera. Uma pose que atraiu comparações com a de outra foto, de 2023, a mugshot tirada do republicano em uma prisão de Atlanta. Essa é a foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça. A foto foi tirada na época em que Trump enfrentava acusações de tentar anular a eleição de 2020. Já o vice-presidente eleito, J.D. Vance, preferiu um retrato mais tradicional. A posse de Trump será na próxima segunda-feira, 20 de janeiro.
E agora vindo aqui para o Brasil, mas continuando falando da posse, o recurso apresentado pelos advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, os ultradiretistas não vai ter acesso ao seu passaporte, o que o impossibilita de estar presente na posse de daqui a pouco, a posse do próximo presidente americano, Donald Trump. O Supremo Tribunal Federal reiterou sua decisão de não autorizar a saída do país de Jair Bolsonaro para assistir à posse de Donald Trump à presidência americana em Washington. Nesta sexta-feira, a Corte respondeu a um recurso de apelação apresentado pela defesa do ex-presidente, que teve seu passaporte confiscado e está proibido de sair do país desde fevereiro. Seus advogados queriam a devolução temporária do documento para que ele participasse da posse de Trump, mas o pedido foi negado na quinta-feira por possibilidade de tentativa de evasão. O ministro Alexandre de Moraes do STF destacou que Bolsonaro defendeu publicamente a fuga do país e o asilo no exterior de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando centenas de bolsonaristas vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília. Fervoroso admirador de Trump, o ex-presidente havia dito se sentir entusiasmado como uma criança com o convite do republicano e qualificou a resposta de Moraes como uma grave decepção. O ultradireitista é alvo de uma investigação penal por suposta participação em um plano golpista com vistas a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva voltasse ao poder em janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral da República deve decidir em breve se o denuncia pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Bolsonaro se declara inocente e diz ser perseguido. E depois ele ter negado a possibilidade de viajar para a cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o 47º, Jair Messias Bolsonaro, vai ser representado, está sendo representado pela esposa Michele Bolsonaro no evento de posse, na cerimônia de posse. Ontem, no sábado, os dois estiveram no aeroporto de Brasília, onde o ex-presidente acompanhou a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e ele disse ser um preso político. Fecha aspas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi até o aeroporto de Brasília neste sábado para acompanhar o embarque da esposa Michele para os Estados Unidos. A antiga primeira-dama vai representá-lo na cerimônia de posse do presidente eleito americano, Donald Trump. Lamentavelmente, não pude comparecer nesse evento dos Estados Unidos sem ter uma condenação sequer. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal negou a devolução temporária do passaporte de Bolsonaro para que ele comparecesse à posse de Trump. O ex-presidente teve o documento confiscado e está proibido de sair do país desde fevereiro de 2024. Obviamente, seria muito bom minha ida lá, o presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Estou chateado, estou abalado ainda, tá? Mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas no Brasil. Ele e mais ninguém. Aos repórteres, Bolsonaro afirmou que sofre uma perseguição descarada. Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez. O ultradireitista é alvo de uma investigação penal por suposta participação em um plano golpista com vistas a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva voltasse ao poder, em janeiro de 2023. Ele também está impedido de disputar cargos eleitorais até 2030 por ter criticado, sem apresentar provas, as urnas eletrônicas antes da eleição de 2022, em que foi derrotado por Lula. A Procuradoria-Geral da República deve decidir em breve se o denuncia pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Você vai ver a seguir o perfil completo sobre o republicano Donald Trump e vamos direto ao Washington com todas as informações ao vivo. Voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon,
referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Boa tarde, mundo está de volta e agora a gente vai com o perfil de Donald Trump. Aos 78 anos, Donald Trump volta à Casa Branca mais forte do que nunca. Entre denúncias, acusações, polêmicas e condenações, se reergueu após parecer morto politicamente mais de uma vez. Donald Trump sofreu impeachment em 2 ocasiões, foi considerado culpado de fraude, abuso sexual, condenado a uma série de crimes e declarado politicamente morto mais de uma vez. Apesar disso, retorna à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos com mais força do que nunca. Antes de descer as escadas douradas da Trump Tower em 2016 para anunciar a busca pelo assento presidencial, o bilionário era uma figura que poucos levavam a sério. De muitas aparições em séries e filmes, ficou muito marcado pelo papel no programa O Aprendiz, além das construções de prédios de luxo e pelo casamento com Melania, uma ex-modelo. A história de Trump começa em uma Nova York dos anos 1970, quando ele assumiu o império imobiliário do pai e começou a aparecer como o mais famoso playboy americano. Por trás dos sucessos propagandeados, há um confuso histórico de falências, processos e empréstimos suspeitos. Trump fez de tudo para esconder esta figura menos glamourosa, quebrando a tradição presidencial e se recusando a divulgar as declarações de imposto de renda. No começo de 2024, um juiz afirmou que Trump e sua empresa inflaram ilegalmente a fortuna e manipularam o valor de propriedades para obter favoravelmente empréstimos bancários ou termos de seguro. Ele recebeu uma multa milionária, mas permanece extremamente rico. Idolatrado por apoiadores, é considerado por detratores como um perigo para o país e ainda afirma falsamente que venceu as eleições de 2020. A vida de Trump é repleta de alegações legais, condenações e decisões judiciais importantes. Mais recentemente, em maio, foi condenado em Nova York em 34 acusações de falsificar registros comerciais para esconder um pagamento para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels durante o calor das eleições de 2016. Para uma base fanática de apoiadores, Trump representa um grande dedo do meio a toda a classe política tradicional, desde os figurões do Partido Republicano até a imprensa e uma opinião pública que imaginam ser controlada por esquerdistas de Hollywood. Abandonado por partidários depois do ataque ao Capitólio, Trump conseguiu reconquistar o controle do Partido Republicano em um espaço de 3 anos. Nesse período, conseguiu ser eleito ao pintar um cenário apocalíptico nos Estados Unidos, que afirmou estarem destruídos por uma inflação galopante e por migrantes, que ele disse estarem envenenando o sangue do país. Ao longo da campanha, o bilionário também aumentou o tom contra os oponentes políticos, com críticos acusando-o de autoritarismo e de usar o tema da imigração como arma para ganhos políticos. A imagem de Donald Trump com o rosto ensanguentado e o punho em riste depois de ser atingido de raspão por um tiro em julho se tornou uma das mais marcantes de uma campanha e uma das mais icônicas na história política dos Estados Unidos. Ele é o primeiro presidente em mais de um século a ter um segundo mandato não consecutivo e o único a ser eleito como condenado. Aos 78 anos, ele está a caminho de se tornar o presidente mais velho durante o período de 4 anos do mandato. O presidente eleito americano anunciou que vai criar um órgão especializado para arrecadar tarifas. A medida é parte da estratégia de aumentar as tarifas sobre aliados e adversários, pressionando-os a tomar uma medida sobre questões variadas, como imigração e tráfico de drogas na fronteira. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira, a menos de uma semana de seu retorno à Casa Branca, que vai criar um órgão especializado para arrecadar tarifas. O anúncio feito nas redes sociais faz parte da estratégia de Trump de aumentar as tarifas sobre aliados e adversários. O objetivo é pressioná-los a tomar medidas sobre questões variadas, como imigração e tráfico de drogas na fronteira. México e Canadá, parceiros dos Estados Unidos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, assim como a China,
rival econômico e comercial de Washington, estão incluídos nos anúncios do republicano. Trump também ameaçou com um aumento generalizado das tarifas alfandegárias, além de uma taxação mais alta sobre todos os produtos importados da China. Embora o presidente afirme que o custo dessa política será pago por países como a China, as tarifas são, na realidade, impostas sobre os bens que entram no país, o que significa que o dinheiro virá do bolso dos importadores. Alguns economistas alertam que o custo destas medidas pode acabar sendo repassado para os consumidores, que poderiam pagar preços mais altos por itens de consumo final. Trump também criticou nesta terça os esforços que os Estados Unidos fizeram no passado para firmar acordos de livre comércio. O republicano qualificou esses acordos de leves e pateticamente fracos. E agora vamos ao vivo, diretamente de Washington, com o nosso repórter João Pedro Coutinho. Olha, João, me conta como é que está aí essa preparação e como já está sendo, né, essa preparação para a posse, que é daqui a pouquinho. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos acompanham. A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos vai começar daqui a pouquinho. Tem os últimos ajustes e as celebrações já começaram a todo vapor aqui em Washington. Mas nos últimos dias, ele esteve em seu resort na Flórida, realizou reuniões importantes durante o período de transição e ele também fez e participou de um grandioso evento de queima de fogos de artifício, marcando oficialmente sua chegada. E também participou de uma cerimônia no cemitério de Arlington, onde homenageou soldados mortos em guerras e também teve um encontro com apoiadores em um ginásio local. Outro ponto do alto do dia será um discurso na Casa Branca, onde deverá reforçar o clima de mudança que vem permeando a nação desde o início de sua campanha. E por aqui, Caio, o clima é de muita expectativa, especialmente com as mudanças de andamento na Casa Branca. A família Trump está em processo de mudança para a residência oficial e caminhões de móveis e objetos já chegaram no local. E como a maioria republicana no Senado e na Câmara dos Representantes, espera-se que o novo presidente, Caio, tenha mais facilidade para aprovar suas propostas. E entre as primeiras medidas previstas estão cortes de impostos e ações rigorosas contra a imigração ilegal. E por outro lado, Caio, o frio intenso que de Washington trouxe algumas mudanças na cerimônia. E pela primeira vez desde 1985, o juramento será dentro do Congresso, com acesso limitado a cerca de 700 convidados. E o tradicional desfile em frente à Casa Branca foi cancelado. E no lugar será um evento realizado em uma arena para mais de 20 mil pessoas. Mas mesmo com as alterações, a cidade já está em festa e apoiadores de Trump estão ansiosos para o início dessa nova fase. E olha, Caio, uma das novidades é a tal criptomoeda anunciada por ele durante sua campanha, Donald Trump. Ele revelou a intenção de lançar sua própria moeda digital e já alcançou impressionantemente 6 bilhões de dólares em apenas algumas horas do fim de semana. E Trump promete que os Estados Unidos se tornarão o capital mundial das criptomoedas, o que, segundo especialistas, pode ter um impacto significativo na economia global e nas tecnologias financeiras. Por aqui, seguimos acompanhando cada detalhe e voltamos a qualquer momento com mais informações. Caio, é com você no estúdio. Obrigado, João, pelas informações. Continua acompanhando tudo por aí, que logo mais à noite, no Jornal Mundial, você está aí também cobrindo tudo, né? Muito obrigado, João. Boa cobertura para você. Lembrar a todos que a posse de Donald Trump é logo mais às 14 horas, no horário de Brasília. E todos os detalhes da cerimônia de posse você vai acompanhar logo mais às 21 horas de noite no Jornal Mundial, com toda a cobertura da posse e o pós da posse, toda essa cerimônia. Boa tarde, mundo vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens, você já sabe, é só voltar o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você. Até quarta-feira.
Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.